Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Me responde o seguinte: você sente que está sempre ansioso com o futuro? Vive com medo de dar o próximo passo ou até já se sabotou mesmo sabendo que estava a um passo da virada? Seja bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Eu sou Gustavo Ian, mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, me siga lá, @GustavoIANN. Por lá você vai ver dicas sobre inteligência emocional, neurociência, performance e muito mais. Então, vamos nessa! Quando a mente é um campo de batalha, sua melhor arma é a consciência. Vou te explicar isso através da história da Marina. Marina era muito talentosa, criativa, tinha bastantes ideias geniais, mas nunca as colocava em prática. Quando surgia uma oportunidade, ela sempre adiava, enrolava e, como todos, criava até desculpa. O que parecia procrastinação era medo. Medo de falhar, medo de dar certo e não saber sustentar. Medo até de ser julgada, ou seja, ela não tinha permissão. No fundo, Marina vivia em estado de alerta. A mente dela não parava, ela simplesmente tentava controlar absolutamente tudo. O que dizer, o que vestir e até como agir. E na tentativa de controlar o futuro, ela paralisava-se no presente. Eu já atendi pessoas como Marina. Pessoas que vivem presas num ciclo de ansiedade, medo e autossabotagem. Eu mesmo, em alguns momentos da minha vida, já fui assim. Tinha medo de sair do roteiro, medo de me frustrar, e por isso eu sempre me escondia na zona de conforto, com a falsa desculpa de que ainda não era o momento. E você, meu amigo? Em que área da sua vida você tem deixado o medo vencer? Em que momento você sente que a ansiedade simplesmente te congela? Em que situação você se sabota por medo de não ser o suficiente? É isso que nós vamos trabalhar nesse episódio. Ele vai ser um mapa para te tirar desse labirinto interno. Para a gente entender esse labirinto interno, você precisa entender como funciona a ansiedade, o medo e a sabotagem. A ansiedade nada mais é do que a antecipação negativa do futuro. O que acontece com essa antecipação? Nós temos uma ativação da amígdala, juntamente ali com o eixo do hipotálamo da hipófise adrenal. Resumidamente, a amígdala ela é responsável ali pelo teu sistema de luta ou fuga, ou seja, você tem uma impulsividade que vai te fazer ou reagir ou fugir. E aí você tem diversos comportamentos relacionados à luta e fuga. Você pode reagir gritando e etc. Ou você pode também simplesmente se encolher através da fuga ali, né? Então você tem uma diversidade muito grande. O medo, por sua vez, é a percepção de ameaça real ou simbólica que o nosso cérebro tem. É uma reação emocional que paralisa a gente ou vai também impulsionar a fuga. O que isso significa na prática? O medo ou ele vai fazer a gente reagir ou ele vai fazer a gente encolher. E a sabotagem, ela é um comportamento inconsciente que alivia momentaneamente o medo, mas ela acaba reforçando o ciclo. Basicamente é o seguinte: você tem um pensamento ansioso que gera um medo de errar, portanto, você evita agir, se sabota, se sente culpado
e aí a sua ansiedade aumenta. O looping no nosso cérebro é isso. Você tem um pensamento ansioso que é transformado em um medo de errar. Ele acaba evitando a ação, ou seja, você tem uma inação. Portanto, você acaba de se sabotar. Por você se sabotar, você se sente culpado. Isso aumenta a sua ansiedade. O nosso cérebro ele aprende por repetição emocional. Cada vez que você foge do medo, você reforça a conexão neural do perigo. Eu vou te dar exemplos para ficar mais fácil. Imagina que você precisa fazer uma apresentação no trabalho. Seu cérebro então pensa, cara, e se eu travar? O que as pessoas vão pensar? E então você tem um resultado. Qual o resultado? Você adia a apresentação, você vai procrastinando. E no dia vai mal ou nem sequer tenta fazer a apresentação. Isso é uma sabotagem com selo de ansiedade, por exemplo. Aí se você vai... vou dar um segundo exemplo de perfeccionismo. Imagina que você vai abrir um perfil profissional nas redes sociais. Pensa em tudo que vai dar errado. Você já pensa logo assim, cara, ninguém vai ver, vão rir de mim, vão caçoar, vão falar que eu sou blogueirinho. Então você simplesmente não posta nada, continua invisível, não vive a vida que você quer e fica com aquele medo ali disfarçado de perfeccionismo. E, consequentemente, você acaba de, novamente, repetir um padrão. Eu vou mais além. Vou te dar mais um exemplo. Uma sabotagem que acaba sendo elegante até. Vamos lá. Imagina que você está fechando um contrato ou simplesmente aceitando uma nova oportunidade. Aí, de repente, algo te trava. Você inventa 1000 desculpas, que não é o momento certo, que é preciso me preparar mais. Para sair do país, a mesma coisa. Não é o momento. Poxa, mas lá fora tá desse jeito, lá fora tá do tempo. Você simplesmente acaba de falar para você mesmo. Não é o momento certo. Ou então, eu preciso me preparar mais. Essa sabotagem elegante, ela chega a ser até importante, assim, porque você fala para os outros que é porque você precisa se preparar mais. Sou elegante. As pessoas aceitam. Mas no fundo é só mais uma sabotagem. É uma desculpa que você conta para si mesmo. Mas fica tranquilo, porque seu cérebro ele aprende por repetição emocional, tá? Toda vez que você foge, você vai reforçando a ideia. Por isso, não basta você só pensar positivo. Você precisa se expor. Se expor a novas experiências e, consequentemente, essas novas experiências vão te trazer novas interpretações. E é isso que eu vou te mostrar agora. Como você inverter esse ciclo e agir apesar do medo. A ferramenta de hoje, ela é uma ferramenta prática, como sempre. E eu quero que você pense aí no ciclo inverso, tá? O nome da ferramenta é o ciclo inverso. É uma ferramenta que você não vai ver na internet, mas ela consiste em 4 passos. É uma ferramenta autoral, beleza? Então vamos nessa. Você não precisa eliminar o medo. Esse é um pressuposto da ferramenta, tá? Você vai aprender a atravessar o medo de forma consciente. Primeiro passo da ferramenta. Você vai nomear a ameaça interna. Se você quiser até, tiver um papel aí perto, você pode fazer uma tabela, tá? Essa tabela você vai fazer 4 colunas. Na primeira você vai colocar nomear a emoção, a ameaça interna. Então você vai dar nome ao que você sente, beleza? Simples assim. Na segunda coluna você pode colocar respiração e reformulação da interpretação. O que você vai fazer? Em vez de você pensar, por exemplo, isso vai dar errado, você vai reformular. Então você vai colocar aí pensamento atual e pensamento desejado. Então você vai escrever o pensamento atual. Vou dar um exemplo. Isso não vai dar certo. Qual que é o pensamento desejado?
Isso é um treino. Toda vez que eu ajo, eu cresço. Então, o pensamento desejado é o segundo. Na terceira coluna, você vai colocar uma microação, tá? Por que uma microação? Porque você manda uma mensagem. Essa ação, ela quebra o seu padrão cerebral, beleza? Vou te dar um exemplo. Mandar uma mensagem para alguém que você gosta, publicar um post, fazer uma ligação. Microação. Você vai escrever uma microação que você vai fazer mediante aquilo que você tem aí de medo. E na quarta coluna ali, você vai colocar um reforço significativo que seja positivo. Ou seja, você vai contar uma história para tua cabeça. Depois que você fizer, você vai falar assim, cara, eu não me saboto mais. Eu acabei de me libertar disso. Você vai contar uma história pro seu cérebro. Por quê? Porque esse treino, ele só acontece se você tiver intencionalidade. É assim que você começa a treinar seu cérebro para responder de forma diferente. A gente poderia aqui fazer, por exemplo, o diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta ali de causa e efeito, poderia, mas eu acho muito mais importante você fazer essa ferramenta do ciclo inverso, porque você começa a treinar o seu cérebro intencionalmente, emocionalmente, para quebrar o padrão cerebral que você tem hoje, beleza? Então, por isso eu escolhi essa ferramenta. Mas você pode também utilizar o diagrama de Ishikawa em concatenato com o ciclo inverso. Então, vamos lá, vamos recapitular tudo. A ansiedade é excesso de futuro. O medo é a falta de presença. E a sabotagem nada mais é do que a ausência de escolha. Quando você recupera a consciência, você recupera o poder. Portanto, esteja consciente. Crie consciência sobre aquilo que você tem vivido para que você consiga, a partir daí, desenvolver estratégias práticas para lidar com a ansiedade, com o medo e com a sabotagem. E se você quer ir além, romper ciclos emocionais e ativar a sua melhor versão com método, conheça minhas experiências completas. Você tem a mentoria de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional e também a nossa imersão de inteligência emocional, que envolve ali corpo, mente, alma em equilíbrio, beleza? Acesse lá www.gustavoiann.com.br e entenda melhor como funciona cada um desses programas. Além de que, se você não conseguir ver por lá, pode me mandar uma mensagem no meu Instagram, @gustavoiann, que a gente vai tirar suas dúvidas aí e te direcionar. Perfeito? Esse foi o nosso Evolution Cast, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. E lembre-se, evoluir é a nossa única opção.